Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se estivesse fugindo de um assassino e acabasse voltando no tempo? Começamos com um homem chamado Hector, indo do supermercado até a sua casa, que fica em um lugar bem afastado de tudo, no meio de uma floresta. E ao chegar na entrada da residência, a mala do carro se abre, jogando várias coisas para fora. Então ele recolhe as compras, nem um pouco feliz, chamando pela sua esposa, a Clara, mas a mulher não escuta. Aí o Hector recolhe as coisas sozinho, indo até a parte de trás da casa, onde questiona se ela não tinha ouvido chamar. Assim que a Clara responde que não, o marido entrega a ela uma mesinha de madeira que a mulher montaria ali fora. Depois ele dá um beijo nela, dizendo que estava cansado e ia dormir. Só que o cara não consegue por conta do rádio estar muito alto, e provavelmente deve ser por isso que a Clara não ouviu chamá-la. Então o Hector resolve levantar, pegar os seus binóculos e apontar em direção à floresta, que fica nos fundos da sua casa. Ali ele vê entre as árvores uma espécie de antena, mas não tem tempo de checar melhor porque o telefone toca. O cara avisa para a esposa na esperança de que ela atendesse, porém a Clara não entende o que o cara falou, e ele desiste da ideia indo atender a chamada. Então ele desce as escadas e atende o telefone, só que ninguém fala nada do outro lado da linha e desligam a ligação. Por isso Hector decide retornar a chamada, mas ela cai na caixa de mensagens. Aí a gravação diz que aquela linha é restrita, pedindo para ele gravar uma mensagem ou entrar com seu código de acesso. E o Hector começa a falar como ligaram dali daquele número. Nessa hora ele toma um susto com a Clara entrando na sala e deixa o telefone cair. A mulher chega questionando se estava acontecendo algo, e o Hector responde que não, apenas ele tinha retornado uma ligação estranha, sendo atendido pelo que parecia ser uma secretária eletrônica. Então a Clara diz que podia ser um funcionário da empresa dele, mas o cara alerta que aquele dia era sábado, e isso era impossível, contando ainda que ninguém tinha aquele número, o que tornava a teoria de ter sido um funcionário ainda mais improvável. Então, vendo como o marido estava cansado, a Clara decide que era uma boa hora para dar uma relaxada, enquanto o Hector percebe que o telefone caído ele estava gravando e desliga a ligação. Mais tarde, a Clara termina de montar a mesinha de madeira, e o Hector fala sobre provavelmente o objeto não passar pela porta do quarto deles. Então a mulher responde que se fosse esse o caso, a deixaria do lado de fora mesmo. E por que a Clara não montou a mesinha dentro do quarto se tinha esse risco? Esse é um mistério que nunca saberemos a resposta. Mas enfim, depois eles começam a conversar sobre o jantar, e a mulher fala sobre comer frango grelhado, tentando convencer o marido a pegar o carro de novo e ir até a cidade comprar o frango. Só que o Hector se recusa a ir por estar cansado demais, e a Clara faz uma aposta com ele, dizendo que ela iria se a mesinha não passasse pela porta. Nessa hora, o Hector vê algo dentro da mata usando seu binóculo, porém a sua esposa entra na frente antes de ele identificar o que era, e o cara fica irritado mandando ela sair do seu campo de visão, pois tinha visto algo entre os arbustos. No entanto, quando ela sai já era tarde demais, e a coisa já tinha sumido. Por isso a Clara pede para dar uma olhada, mas ela também não enxerga nada. Em seguida, a mulher vai para dentro da casa carregando a mesinha de madeira. Aí o Hector volta a apontar o seu binóculo para a floresta atrás da sua casa, procurando o que tinha visto antes, e dessa vez ele encontra. Ali estava parada uma mulher, e logo ela começa a se mover levantando a sua blusa calmamente. Isso deixa o cara bastante animado, mas a Clara retorna informando que a mesinha realmente não passou pela porta, e por isso ela iria comprar o jantar. O Hector então entrega rapidamente as chaves do carro para a esposa. O safado tenta disfarçar o que tinha visto e que estava doido para voltar a olhar. Porém, a Clara percebe que algo de errado não estava certo, e o marido fala sobre tudo estar ótimo, dispensando a mulher o mais rápido que pode, sem levantar suspeitas. Após a esposa sair, o cara fica esperando até escutar o barulho do carro, voltando para sua stalkeação imediatamente. Só que a moça tinha sumido, e o único rastro dela era sua calça vermelha caída no chão. Assim o Hector se levanta, mudando de posição para enxergar melhor, mas isso não adianta, e ele resolve ir até a floresta checar. E a taradice desse cara supera tudo, né? Pois aquilo podia muito bem ser uma armadilha para atraí-lo até a mata. Logo, o homem está do outro lado das árvores, onde chega até uma estrada e vê uma caçamba de lixo caída, assim como uma bicicleta que ele julga ser da peladona. Depois, o Hector olha de volta para a floresta e vê uma trilha, resolvendo seguir por ali. Então ele acha as roupas da jovem largadas em meio às árvores e resolve se aproximar, encontrando a mulher toda despida, deitada em uma pedra, aparentemente sem os sentidos. Aí ao ver a cena, ele cai do galho ao qual estava se apoiando, mas nem assim a peladona acorda e o cara resolve se aproximar. Ele joga um galho para ver se a moça tinha alguma reação e nada. Depois, o Hector joga um outro galho ainda mais perto e também não obtém nenhuma reação dela. Porém o cara percebe que a mulher ainda estava respirando e chega mais perto na intenção de chamá-la. Nessa hora ele é surpreendido por um golpe de tesoura no braço, soltando um grito de dor e correndo dali. Esse machucado tinha sido feito por um homem usando bandagens enroladas na cabeça, e essas faixas estavam meio rosadas devido ao sangue nelas. Inicialmente o mascarado não persegue o Hector, que se esconde atrás de uma árvore, aflito e sentindo dor. O que é uma burrice na minha opinião, né? Ele tinha que aproveitar isso e correr para casa dele, onde teria um telefone e poderia pedir ajuda. Só que não é isso que o Hector faz. Ele fica ali olhando com seus binóculos para ver se viu o bandido. E o cara faz isso umas 2 vezes, antes de achar o homem das faixas. E ele aponta em sua direção, imitando como se estivesse com binóculos. Então o Hector resolve correr, chegando até uma cerca a qual ele tenta pular, mas não tem sucesso. Por isso o cara cai lá de cima, ficando desacordado por um breve tempo. Logo, o homem percebe como ainda não estava fora de perigo, e se levanta, chegando até uma construção onde chama por alguém. Só que ele não tem nenhuma resposta, e por isso o Hector acha melhor quebrar o vidro do lugar e entrar. Na parte de dentro,
quadro, ele encontra um desenho de uma seta marcada com um X em sua extensão e arranca ele da parede, vendo que aquilo era a parte de trás de um calendário que marcava o mês de setembro. Na parede onde estava esse calendário, o Hector percebe que tinha uma maçaneta e a puxa, revelando uma passagem para um laboratório. Lá ele encontra um kit de primeiros socorros e usa aquilo para tratar o seu ferimento no braço. A seguir, o Hector continua explorando o local calmamente, porque aparentemente o cara esqueceu que tinha um homem mascarado atrás dele. Então ele acha um walkie-talkie sobre uma mesa e usa para pedir ajuda, sendo respondido por um homem bem no momento em que um som de trovão anunciava que uma chuva estava se aproximando. Então o Hector conta sobre estar sendo seguido pelo homem das faixas, e o cara do outro lado, que é um funcionário daquele laboratório, fala como estava em outro prédio, aconselhando o homem a ficar escondido ali até ele chegar. Aí os dois param de se falar por um tempo, e o Hector deixa o walkie-talkie em cima da mesa, trancando a porta do jeito que dá e indo olhar ao redor. Nesse instante, o Hector ouve uma estática no walkie-talkie, pega o rádio e pergunta se o cara do outro lado tinha falado com ele. Então a voz pergunta se o homem que estava perseguindo o Hector usava faixas na cabeça, e ao ouvir que sim, ele diz que tinha acesso às câmeras de segurança e estava vendo o cara se aproximar do local. Por isso ele manda o Hector sair dali, guiando o sujeito até o outro prédio onde ele estava. Assim o cara acende as luzes de um caminho, indicando por onde o Hector deveria ir, e o homem começa a subir caindo no chão e pedindo que seu contato apague as luzes. Nessa hora ele também ouve o barulho de um carro, sendo avisado pelo rádio que era o vilão se aproximando. Por isso ele corre até um outro laboratório, onde encontra um jovem rapaz. Lá esse cara tenta convencer o Hector a se esconder dentro de um tanque com líquido branco, mas ele não ficava convencido disso, até ver o homem das faixas espiando por uma janela. Então o jovem diz que fecharia o tanque externamente, e logo entraria ali para se juntar ao Hector. Só que não é isso que acontece, e ele não entra no tanque, deixando o cara desesperado ao ver a tampa do recipiente se fechando. Instantes depois, a tampa do tanque se abre, e o Hector percebe que estava de dia, e o jovem rapaz o recebe com surpresa, sem saber quem ele era. Isso deixa o homem nervoso, e o Hector vê ao longe a sua casa, e usa o binóculos no seu pescoço para ver a Clara, falando com o que parecia ser ele, chegando no mercado. Aquilo deixa o cara meio confuso, e o jovem cientista explica que ele viajou algumas horas no tempo, sendo que aquele na casa do Hector era uma versão dele naquele dia mais cedo. Com o cara ainda confuso, o cientista o leva para o prédio principal, onde arruma uma forma de explicar a ele o que estava acontecendo. É aí que ele pega o calendário e desenha setas com o X, mostrando como eles representavam os Hectors existentes, sendo que o homem sentado na sua frente é o Hector 2, e o na sua casa é o Hector 1. E a existência desse Hector 1 vai durar até o momento no qual ele entrar no tanque com o líquido branco, instante esse no qual os dois Hectors se tornarão novamente um só. O cientista então promete fazer de tudo para o Hector 1 entrar no tanque com apenas uma condição, que ninguém ficasse sabendo das suas aventuras pelo tempo, pois o cientista não tinha autorização para ligar aquela máquina. Ele ainda pede que o Hector ficasse ali escondido enquanto tudo se ajeitava, e depois sai. Porém o Hector 2 não consegue ficar quieto, ligando para casa e escutando horrorizado o Hector 1 atender a chamada. Então ele fica calado e desliga a ligação, mas instantes depois, o Hector 1 retorna a chamada, sendo atendido pela secretária eletrônica e falando que alguém ligou para ele dali. Aí o barulho da chamada alerta o cientista, que fica horrorizado com a possibilidade do Hector 2 ter feito algo para mudar o rumo da história, mas ao saber que o cara se lembrava da ligação, ele fica de boa. O cientista tenta novamente explicar o andamento das coisas ao Hector 2 e pede para ele ficar escondido ali até tudo estar solucionado, mas o cara parece uma criança e não quer entender algo tão simples, questionando se não podia ir até a sua casa e explicar o que estava acontecendo. E cara, nessa hora aqui dá um pouco de raiva do Hector, porque ele simplesmente não quer entender. Até parece que se ele chegasse em casa e tentasse conversar com a Clara falando sobre ter voltado no tempo, com certeza resolveria tudo, né? O Hector 1 nem faria nada a respeito, né? Ele ficaria lá parado enquanto uma cópia dele entra na sua casa e começa a falar um monte de loucuras para sua esposa. Mas enfim, de volta pra história, o cientista sai dali para deixar tudo preparado, e o Hector 2 aproveita a chance para fugir do complexo no carro do cara, abrindo o portão da frente com um controle que achou dentro do veículo. Do lado de fora, ele vê a moça peladona andando de bicicleta e resolve parar na intenção de digerir o que tinha visto e toda aquela maluquice. Só que uma van vermelha surge, batendo na traseira dele e jogando o carro no qual o Hector estava de encontro a uma árvore. Aí o Hector 2 usa as bandagens do braço no rosto, que ele acabou machucando na colisão, e as faixas ficam com um tom de rosa por conta do sangue. Nesse instante, a peladona volta, perguntando se ele estava bem, e ouvindo que sim, e que ele tinha machucado o rosto, por isso das bandagens. Então ela corre até a sua mochila para chamar ajuda, porém o telefone dela estava sem sinal, e o Hector 2 se levanta e caminha até a moça. Vendo aquilo, a jovem ajuda ele a se sentar no meio-fio, falando que iria procurar um telefone para chamar a emergência, mas o cara pede que ela ficasse, então a moça oferece água para ele beber. Aí, ao ver como as bandagens estavam atrapalhando, a peladona puxa uma tesoura da mochila e corta o pedaço que estava a mais. Então o Hector 2 aproveita que ela estava distraída, indo até a sua bicicleta para roubar a tesoura. Depois, ele olha para o lado e vê a caçamba de lixo caída, e tudo faz sentido. Então ele pede ajuda da moça para fazer algo, e ela se aproxima dele, deixando sua bicicleta sobre o lixo. Nesse momento, o cara nota um sobretudo velho caído ali, o pega e o veste. Em seguida, ele faz a garota segui-lo pela trilha entre as árvores. Ela caminha junto dele por alguns instantes, mas percebendo como a situação estava ficando estranha, a moça tenta ir embora, mas o Hector 2 a ameaça com a tesoura. Dentro da floresta, ele para na intenção de usar o seu binóculos para observar o Hector
Hector 1 stalkeando as árvores. E se aproveitando dessa distração, a moça corre se escondendo em meio à mata. Só que isso não funciona, porque o Hector 2 olha para sua contraparte e percebe que ele tinha visto a moça não muito longe dele. Assim o cara surpreende, obrigando a garota a ficar parada exatamente na mesma posição em que ele se lembrava. E por último ele ameaça para levantar a blusa. Em seguida eles caminham até a clareira onde o primeiro Hector tinha encontrado a mulher sem roupas, encostada em uma pedra. Ali o mascarado a faz tirar a sua calça e a mulher ataca ele, tentando fugir mais uma vez. Porém a fuga dela é mal sucedida novamente, e os dois terminam rolando por um barranco. E a moça acaba desacordada. Aproveitando disso, o Hector tira o resto das roupas dela e a deixa encostada na pedra. Depois, ele joga as coisas da mulher para ficarem posicionadas e o Hector 1 encontrá-las. Desse jeito, tudo corre da mesma forma de antes, com o Hector 1 chegando ali e levando uma tesourada do Hector 2. Desesperado após aquilo, o cara foge dali, indo se esconder atrás da árvore. Sabendo disso, o Hector 2 começa a procurar o esconderijo da sua contraparte. Ele tenta algumas vezes colocar as mãos ao redor dos olhos e olhar para uma árvore próxima, até que o Hector 1 surge correndo de trás de uma delas. Então o cara das bandagens se senta no meio da floresta, deixando o outro correr, sabendo para onde ele iria. É aí que ele escuta o grito de uma mulher, indo checar e verificando que a peladona não estava mais na clareira e nem as suas roupas. Porém o Hector 2 encontra um colar da moça, vendo a sua casa acender uma luz ao longe. Então ele corre para lá, chegando no local e encontrando uma cerca, a qual o cara chuta até derrubar. Assim o mascarado entra na residência, onde encontra o suporte do telefone vazio. Por isso ele arranca o objeto da tomada. É aí que o Hector 2 ouve um barulho vindo do segundo andar, indo até lá checar e sendo acertado pela mesinha de madeira. Aí ele rola a escada abaixo, ouvindo um grito de uma mulher e se recompondo para ir atrás dela. Só que nesse instante, o Hector 2 vê uma porta se abrindo e uma mulher correndo. Por isso ele volta para dentro, pedindo para ela esperar que o sujeito mascarado iria explicar tudo. Então ele persegue a mulher até o sótão, arrebentando a porta do cômodo enquanto pede para a moça não chamar por ninguém, acreditando que ela era a pelada da floresta. A seguir, ele entra no cômodo, percebendo que a jovem fugiu para o telhado. Por isso, o Hector 2 puxa a moça pelos pés, mas isso faz com que ela caia lá de cima, se esborrachando no chão e partindo dessa para uma melhora. Vendo isso, ele fica desesperado ao perceber que aquela era sua esposa, a Clara, e não a moça da floresta. Por isso, ele termina se lamentando na varanda. E aqui o Hector fez tudo errado, né? Primeiro, ele assustou a moça da floresta ao ameaçar ela com a tesoura, e depois a obrigar a tirar a roupa, de forma que fugir dele era uma atitude natural dela. E digamos que estar atrás de alguém que está em cima de um telhado e puxar o pé dessa pessoa nunca é uma boa ideia. Era mais fácil ele descer e ficar esperando a mulher lá embaixo, uma vez que ela subiu ali sem nada. E mesmo que ela estivesse com o telefone da casa, ele não iria mais funcionar, porque o Hector arrancou a base da tomada. Mas voltando ao filme, na sacada o cara escuta o som de um trovão, se lembrando da conversa que teve com o cientista, enquanto estava no laboratório. Por isso ele pega o walkie-talkie e ouve o Hector 1 conversando com o jovem rapaz. Então o Hector 2 aproveita o momento de distração do cara, para avisar ao cientista que fizesse de tudo na intenção de fazer o Hector 1 entrar no tanque, pois ele estava indo para lá de carro. E essa conversa foi a estática que o Hector 1 pensou que tinha ouvido nesse momento do passado. A seguir, o Hector 2 pega o seu carro e vai até o local do laboratório, arrebentando o portão e chegando bem na hora do mascarado botar a cara na janela. Então ele espera até que a viagem no tempo seja concluída dentro do tanque, para conversar um pouco com o jovem cientista do lado de fora do laboratório. Ali, o jovem diz que queria examinar o Hector, para saber quais os efeitos da viagem do tempo no corpo humano. Contudo, o mascarado não queria saber disso, pois o homem estava querendo voltar a viajar novamente e consertar a morte da esposa. Ele até pega um pé de cabra e ameaça destruir tudo, porém o cientista não se intimida com aquilo, e o Hector 2 vai para dentro fazendo bastante algazarra. E pelo visto a viagem no tempo curou o ferimento que o Hector recebeu no braço, né? Ou então ele se esqueceu disso, o que seria um grande furo no roteiro. Aí o jovem aproveita esse tempo para descartar um objeto, e depois ele corre para dentro, vendo o Hector tentando destruir o laboratório. Então o cientista interrompe a bagunça, mostrando como não podia ligar a máquina de novo, porque a última viagem tinha consumido toda a energia. Só que o Hector não é burro, e vê que estava faltando uma das células de energia, por isso ele dá uma pancada no ombro do rapaz, e tira as bandagens em volta do rosto. E eu me pergunto por que ele não ter feito isso antes. O cara fica aí de um lado pro outro com o rosto tampado, parecendo um assassino, por conta de um ferimento na testa. Aí o cientista conta que tinha jogado a célula do lado de fora, então o Hector 2 pega uma lanterna e os dois saem para encontrar o objeto. Lá fora, o cientista conta que mesmo que se voltasse no tempo, o cara ia ter uns 30 a 40 segundos antes da sua contraparte aparecer no mesmo lugar. Nesse instante, o Hector 2 para e pensa, analisando sobre o cientista ter jogado a bateria fora antes dele sequer tocar no assunto sobre querer voltar de novo, parecendo até que o jovem estava disposto a qualquer coisa para impedir que ele voltasse. Então o cara questiona o motivo daquilo, dando mais um golpe com o pé de cabra no rapaz. Aí ele resolve abrir o jogo, revelando sobre saber de tudo que acontecia com o Hector, por conta do Hector 3 ter surgido no tanque antes dele e ter lhe contado tudo. Essa contraparte havia aparecido uns 30 ou 40 segundos antes, ameaçando ele para fingir surpresa quando o Hector 2 saísse do tanque. Em seguida, o cara saiu atrás do Hector 2, visando impedir que alguma coisa acontecesse, mas ele não contou para o cientista sobre do que se tratava. Assim, após vários minutos, o Hector 3 fez contato pelo walkie-talkie, pedindo para o cientista fazer tudo o que pudesse para impedir que o Hector 2 entrasse novamente no tanque. O jovem ainda continua, contando que o sujeito tinha fracassado, e ele mesmo tinha lhe contado isso através do rádio. Então, o Hector 2 pega o walkie-talkie do bolso, mostrando ele na luz da lanterna,
lanterna e jogando no chão, onde ele cai perto de uma célula de energia. Nessa hora, começa a chover, enquanto os dois homens ouvem barulhos de sirene e o Hector 2 diz que não tinha escolha a não ser voltar. Aí mesmo depois de tudo que o cientista contou, ele entra no tanque de líquido branco e faz a viagem até horas atrás. Segundos depois, o cara sai de dentro da água, surpreendendo o jovem cientista e ameaçando ele para lhe ajudar a colocar o Hector 1 no tanque e a se livrar do Hector 2. Depois ele se esconde. Momentos a seguir, o Hector 2 aparece no tanque e sai atordoado para o lado de fora do laboratório. Se aproveitando dessa distração, o Hector 3 sai do seu esconderijo, pedindo para o cientista distrair o cara e não deixar que a sua contraparte o visse. Em seguida, ele sai do laboratório e pega um carrinho de golfe para ir até o prédio principal, passando por trás do Hector 2, na hora em que ele está olhando para sua casa e vendo o Hector 1 lá. Aí o cara chega até o portão do lugar, encontrando ele fechado, e por isso o Hector 3 fica decepcionado por ter que voltar. Então ele vai até o jovem cientista, descobrindo que o único controle do portão está no carro que o Hector 2 pegou. Por isso ele pede por outro carro, e o cientista entrega a ele a van vermelha. Com ela, o cara acelera, passando pelo portão aberto, que a sua contraparte tinha deixado aberto. Depois ele estaciona a van na rua, esperando que a moça passasse de bicicleta. Nesse momento, o Hector 3 sabia que o Hector 2 tinha parado com o carro bem no meio da estrada, e avança até se chocar com a traseira dele. Só que nesse processo, o homem acaba perdendo o controle da van, derrubando a caçamba de lixo, e indo parar dentro da floresta com o carro capotado. Então ele vê o walkie-talkie caído, resolvendo passar um rádio para o cientista, e contar que o cara tinha apostado no cavalo errado, já que ele, o Hector 3, não conseguiria resolver a questão. Ele também pergunta arrependido o porquê do jovem ter ligado aquela máquina, ouvindo como resposta sobre se estar programado para dali a 6 meses. Só que o rapaz não era um dos cientistas autorizados para assistir o processo. A seguir, o Hector 3 pede para o cientista não deixar o Hector mascarado entrar no tanque, e depois desliga. Após isso, o sujeito dá de cara com a moça peladona, e ela solta o grito que o Hector 2 ouviu. Nessa hora, o Hector 3 mente para ela sobre os dois estarem sendo seguidos pelo mesmo homem, dizendo para a jovem que ali eles estavam seguros, se sentando à sombra de uma árvore onde tira um cochilo. À noite, ele é despertado pela moça, contando que ali perto tinha uma casa. Por isso, ela o carrega até lá. Só que essa era a casa do Hector, e ele tenta avisar para a moça não entrar lá, mas ela ignora o aviso e entra mesmo assim. Lá dentro, a mulher deixa o Hector 3 sentado na cozinha e sai em busca de ajuda. É nesse instante que a Clara aparece, contando assustada sobre ter visto um mascarado quebrar a cerca e entrar na casa. Então o Hector resolve esconder a esposa, levando ela para o lado de fora e a colocando dentro do barraco de ferramentas, pedindo para a mulher não sair dali sob nenhuma circunstância. Lá ele também tira a escada e a coloca no telhado, entrando pela janela do segundo andar que o Hector 2 tinha visto. E é ele quem taca a mesinha de madeira no mascarado. Depois o Hector 3 entra no quarto que a moça peladona estava se escondendo, falando sobre o homem das bandagens estar louco e ela precisar enganá-lo. Por isso ele a veste com o sobretudo vermelho da sua esposa e corta o cabelo da bonitona. Em seguida ele se despede dela, falando que a mulher era muito bonita e a faz correr até o sótão, onde ela é seguida pelo mascarado. E aí você já sabe o que acontece, né? Pois é o pé dela que o cara vem em cima do telhado e puxa, derrubando a moça lá de cima, e fica vendo a cena horrorizado, pensando que ela era sua esposa por usar o cabelo curto. A seguir, o Hector 3 sai da casa e vai até onde a Clara estava escondida, pegando ela e a levando até o quintal de trás. Lá ele coloca a mulher em uma cadeira, depois se senta em outra, falando para a Clara não se preocupar com nada que logo iria cair numa chuva. Em seguida, o Hector 3 logo se livra da tesoura em seu bolso, e quando a peladona grita ao cair do telhado, ele pede que a Clara fique onde está. E encerramos com eles dois sentados ali à espera da chuva. Bom, com certeza muitos de vocês ficaram confusos com o final do filme, né? Isso acontece porque a viagem do tempo criou um paradoxo. Então eu vou tentar resumir aqui e explicar para vocês o paradoxo. A primeira coisa que acontece é o Hector e a máquina do tempo. Ele acaba sendo persuadido a entrar numa máquina do tempo e é enviado para uma hora no passado. E isso cria dois Hectors coexistindo no mesmo período. O Hector original, o Hector 1, e o Hector que viajou no tempo, o Hector 2. Agora vem um ciclo de ações. O Hector 2 observa sua versão original, o Hector 1, de longe. E para garantir que os eventos se mantenham iguais e o ciclo se complete, o Hector 2 acaba causando intencionalmente muitos dos eventos que o Hector 1 vivencia, como ser atacado por um homem mascarado, que é o próprio Hector 2. Só que fazendo isso, as ações do Hector 2 acabam levando a uma série de mal-entendidos e tragédias. Ele tenta alterar o curso dos eventos, mas as suas tentativas acabam solidificando ainda mais o ciclo. Por fim, o Hector se torna o Hector 3, ao viajar de novo no tempo, e o seu papel no paradoxo muda novamente. Agora, falando do paradoxo em si, todas as ações do Hector em cada interação são motivadas pela consequência das versões anteriores dele mesmo. Isso cria um ciclo casual fechado, onde o passado e o futuro se retroalimentam. O que ele faz no presente é o que ele sempre fez no passado, e não há um ponto de origem fora do ciclo. E o paradoxo desse filme é mais conhecido como o paradoxo de casualidade ou de predestinação. Nesse tipo de paradoxo, os eventos estão presos a um loop casual, onde a causa e efeito são indistinguíveis. Não há como determinar o momento original em que o ciclo começou. O Hector não consegue sair desse loop porque suas ações já são escritas dentro do fluxo temporal. Por exemplo,
o Hector se vê perseguindo o Homem Mascarado, mas depois descobre que ele mesmo era o Homem Mascarado, e as ações que ele toma para tentar evitar os eventos apenas reforçam a inevitabilidade do paradoxo. E por fim, esse filme aqui acaba explorando algumas questões filosóficas e emocionais, como o livre-arbítrio versus o determinismo, onde o Hector parece ter escolhas, mas todas suas decisões levam exatamente aos eventos que já aconteceram. E a outra coisa é a tragicidade da consciência temporal. A percepção de Hector sobre o paradoxo leva ao desespero, pois ele entende que não poderá escapar do ciclo sem destruir a si mesmo ou os outros. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, você teria coragem de fazer o que o Hector fez? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.